Você está no Outubro Sangrento do canal Conto um Conto. Sente-se ali. Não ligue. Isso é apenas molho de tomate. Você quer ir embora? Creio que não será possível. Eu vou chamar a minha avó. Ela quer te ver. É engraçado. Às vezes as pessoas têm medo de avós, do quarto da avó, aqueles santos em cima da cama, os quadros antigos. Tudo isso é muito estimulante, mas às vezes causa traumas. O conto de hoje fala sobre isso. Conto um Conto apresenta de Stephen King, A Avó. Narração: Marcelo Fávaro. A mãe de George foi até a porta. Vacilou, voltou de novo e acariciou os cabelos do filho. Não quero que fique preocupado, disse. Você estará bem. Vovó também. Eu sei, eu vou ficar bem. Diga a Buddy para não esquentar. Como? George sorriu. Para ir com calma. Muito interessante. A mãe sorriu para ele, um sorriso distraído, voltado para 6 direções ao mesmo tempo. George, você tem certeza de que... Eu vou ficar ótimo. Está bem. Está bem certo disso? Tem certeza de que não sentirá medo ao ficar sozinho com vovó? Não era isso que ela ia perguntar? Se era isso, a resposta é não. Afinal, já passara a época em que tinha 6 anos, quando tinham ido para o Maine a fim de cuidarem de vovó. Então, chorava aterrorizado cada vez que ela lhe estendia os braços pesados, sentada em sua poltrona de vinil branco, que sempre tinha o cheiro dos ovos escaldados que vovó comia e do talco suave que a mãe de George lhe passava na pele frouxa e enrugada. Ela estendia aqueles braços brancos e elefantinos. Queria que ele se aproximasse para ser apertado contra aquele enorme, pesado, velho e elefantino corpo branco. Buddy a atendera. Tinha sido envolvido no cego abraço de vovó e escapara vivo. Mas Buddy era 2 anos mais velho. Agora, Buddy quebrara a perna. Estava no hospital CMG, em Lewiston. Você tem o número do médico. Caso aconteça alguma coisa de errado, só que nada vai acontecer, certo? Certo, disse ele, e engoliu algo seco na garganta. George sorriu. Seu sorriso era tranquilizador? Claro que era. Não sentia mais medo de vovó, afinal não tinha mais 6 anos. Mamãe ia ao hospital ver Buddy, e ele ia ficar em casa, sem esquentar a cabeça, acompanhar vovó por algum tempo. Qual o problema? Mamãe tornou a ir até a porta. Vacilou de novo e voltou, exibindo o sorriso perturbado, voltado para 6 direções ao mesmo tempo. E se ela acordar e quiser tomar chá? Eu já sei, respondeu George, percebendo o quanto ela estava assustada e preocupada por trás daquele sorriso perturbado. Ela estava preocupada com Buddy e sua idiota divisão juvenil. O treinador tinha ligado para dizer que Buddy se ferira em um jogo pela conquista da taça. E George só ficara sabendo. Acabara de chegar da escola e estava sentado à mesa, comendo biscoitos com um copo de Quick da Nestlé, quando viu sua mãe ofegar, perguntando: machucado? O Buddy? E é grave? Sei esse negócio todo, mamãe. Estou no controle.
Transpiração negativa. Pode ir agora. Você é um bom garoto, George. Não tenha medo. Não tenha medo. Não sente mais medo da vovó, não é mesmo? Claro que não, disse George. Ele sorriu. Era um sorriso despreocupado. O sorriso de um cara que estava ficando frio, com transpiração negativa na testa. O sorriso de um cara que estava no controle. O sorriso de um cara que, decididamente, não tinha mais 6 anos. George engoliu seco. Era um grande sorriso. Mas por baixo dele, na escuridão por baixo do sorriso, havia uma garganta muito seca, como se sua garganta estivesse forrada com lã. Diga a Buddy que sinto muito ele ter quebrado a perna. Eu direi, respondeu ela, e tornou a caminhar para a porta. O sol das 4 da tarde penetrou pela janela. Graças a Deus, contamos com o seguro esportivo, George. Eu não sei o que faríamos se não houvesse o seguro. Diga a ele que eu espero que tenha dado troco no otário. Ela sorriu o seu sorriso perturbado. Uma mulher que mal fizera os 50, com 2 filhos tardios, um de 13 e o outro de 11 anos, sem nenhum homem. Desta vez ele abriu a porta e uma fria brisa de outubro entrou pelo pórtico. E lembre-se, o Dr. Arlinder está bem, disse ele. É melhor ir logo, ou a perna dele já estará boa quando você chegar lá. O mais provável é que ela durma o tempo todo, disse mamãe. Eu o amo, George. Eu te amo. Você é um bom filho. Ela fechou a porta ao terminar de falar. George foi até a janela e a viu caminhar apressada para o velho Dodge 69 que queimava muito óleo e gasolina, tirando as chaves de dentro da bolsa. Agora que saíra de casa e ignorava que George a espiava, o sorriso perturbado desapareceu e ela apenas pareceu perturbada e abatida pela preocupação com Buddy. George sentiu pena dela. Não desperdiçava quaisquer sentimentos similares com Buddy, que gostava de derrubá-lo e sentar em cima dele, com um joelho em cada um de seus ombros, batendo no meio de sua testa com uma colher até quase enlouquecê-lo. Buddy chamava isso a tortura da colher dos chinas pagões, e ria como um louco, às vezes continuando com aquilo até que George chorasse. Buddy, que às vezes dava-lhe o tratamento da queimadura de corda índia, amarrando-lhe uma corda no braço e puxando com muita força, que pequeninas gotas de sangue surgiam na pele ofendida de George, pontilhando seus poros como o orvalho em talos de grama ao amanhecer. Buddy, que ouvira compreensivamente, quando certa noite George lhe sussurrara, no escuro do quarto de ambos, que gostava de Heather McArdle, mas que na manhã seguinte cruzara o pátio da escola gritando: George e Heather namorando, cocó, e também beijando. Primeiro amor, depois casamentinho. Lá vem a Heather com um bebezinho no carrinho. Como um carro do corpo de bombeiros. Pernas quebradas não mantêm irmãos mais velhos como Buddy, reprimidos por muito tempo. Mas George preferia ficar quieto no seu canto, desde que Buddy também ficasse. Quero ver você me forçar à tortura da colher dos chinas pagãos com sua perna de gesso, Buddy. Isso mesmo, cara. Todos os dias. O Dodge saiu em marcha ré da entrada de carros e parou, enquanto sua mãe espiava para os 2 lados, embora nenhum carro estivesse à vista. Eles nunca estavam. Sua mãe teria um trajeto de 3 quilômetros em estradas acidentadas e onduladas antes de chegar ao asfalto, quando então
seriam mais 30 quilômetros até Livingston. Ela recuou por toda a entrada de carros e depois rodou em frente. Por um momento, a poeira ficou suspensa no brilhante ar da tarde de outubro, para depois começar a assentar-se. Ele estava sozinho em casa. Sozinho com a vovó. George engoliu em seco. Ei, transpiração negativa. Basta não esquentar, certo? Certo, disse George em voz baixa. Cruzou a pequena cozinha banhada de sol. Era um garoto simpático, de cabelos claros com sardas salpicando o nariz e bochechas. Uma expressão bem-humorada nos olhos cinza escuros. O acidente com Buddy ocorrera quando ele jogava pelo campeonato da divisão juvenil, naquele 5 de outubro. O time da divisão Pee-wee, Dente de Leite, em que George jogava os Tigres, ficara fora do torneio logo no primeiro dia, 2 sábados atrás. Que bando de bebês, exultava Buddy ao ver George sair do campo em lágrimas. Que bando de maricas! E agora, Buddy tinha quebrado a perna. Se mamãe não estivesse tão preocupada e assustada, George ficaria quase feliz. Havia um telefone de parede e perto dele um quadro para anotações, com um lápis encebado pendurado ao lado. Na parte superior do quadro, via-se uma alegre vovó camponesa, de bochechas rosadas, os cabelos brancos penteados em coque. O desenho mostrava a avó fazendo anotações no quadro. Um balão de histórias em quadrinhos saía da boca da alegre avó camponesa e ela dizia: "Lembre-se disso, filho." Escrito no quadro, a letra espichada de sua mãe, estava o lembrete: Dr. Allender, 681-4330. Mamãe não anotara o número nesse dia só porque tinha de ir ver Buddy. Agora já fazia quase 3 semanas que o número estava ali, pois vovó vinha tendo seus acessos outra vez. George tirou o telefone do gancho e ouviu. Então eu disse a ela: "Mabel, se ele a trata desse jeito..." George recolocou o fone. Henrietta Dodd. Henrietta estava sempre ao telefone. Se fosse tarde, podia-se ouvir uma novela de rádio soando ao fundo. Certa noite, após ter bebido um copo de vinho com vovó, desde que ela começara a ter os acessos novamente, Dr. Allender havia dito que vovó não devia tomar vinho ao jantar, de modo que mamãe também deixara de tomá-lo. George lamentava, porque o vinho deixava a mamãe risonha e ela lhe contava histórias de quando era menina. Mamãe tinha dito que a cada vez que Henrietta Dodd abria a boca, suas tripas saíam do alinhamento. Buddy e George tiveram ataques de riso, enquanto mamãe tapava a boca com a mão, dizendo: "Nunca contem a ninguém que eu disse isso." E então ela começou a rir também. Todos os 3, sentados à mesa do jantar, riam sem parar e, por fim, a risadaria acordou vovó, que cada vez dormia mais. E ela começou a gritar: "Ruth! Ruth! Ruth!" Aquela sua voz casquinada, e mamãe, parando de rir, fora ao quarto dela. Hoje, no que dizia respeito a George, Henrietta Dodd podia falar o quanto quisesse. Ele só desejara certificar-se de que o telefone estava funcionando. 2 semanas antes houvera uma forte tempestade, e desde então, de vez em quando, o aparelho emudecia. George viu-se olhando novamente para o alegre desenho da avó e perguntou-se como seria ter uma avó como aquela. A sua era grande, gorda e cega. Além disso, a hipertensão a tornara senil. Às vezes, quando tinha seus acessos, ela, segundo mamãe,
agia como caduca, chamando por pessoas que não existiam, mantendo conversas sem sentido, murmurando estranhas palavras que não tinham o menor significado. Certa ocasião, quando ela fazia este último, mamãe ficara pálida e lhe dissera para se calar, calar, calar. George se lembrava bem, não apenas por ser a única vez em que mamãe realmente gritara com vovó, mas também porque no dia seguinte alguém descobrira que o cemitério Birches, junto à estrada Maple Sugar, havia sido vandalizado. Lousas derrubadas, arrombados os antigos portões do século XIX e realmente escavadas uma ou duas das sepulturas. Escavadas ou algo semelhante. Profanadas. Tinha sido o termo empregado pelo Sr. Buddon, o diretor da escola, quando no dia seguinte reuniu todos os 8 graus em assembleia e palestrou para toda a escola, discutindo o tema travessuras malévolas e falando sobre como certas coisas nada tinham de engraçadas. Ao voltar para casa nessa noite, George perguntara a Buddy o significado de profanar. Buddy respondera que isso queria dizer escavar sepulturas e urinar nos caixões. Mas George não acreditou nisso. Ou acreditou porque já era tarde, estava escuro. A avó ficava barulhenta quando tinha seus acessos, mas em geral apenas permanecia na cama que vinha ocupando durante os 3 últimos anos. Uma velha gorda, usando calças de plástico e fraldas por baixo da camisola de flanela. O rosto percorrido por sulcos e rugas, os olhos vazios e cegos, as pupilas de um azul desbotado flutuando em córneas amareladas. A princípio, vovó não era inteiramente cega. Contudo, estava ficando e precisava de uma pessoa a cada lado para ajudá-la a andar de sua poltrona de vinil branco, cheirando a ovo e talco para beber, até a cama ou ao banheiro. Naquela época, 5 anos antes, vovó pesava bem mais de 100 quilos. Ela estendera os braços para Buddy, então com 8 anos, e ele se aproximara. George havia recuado e chorado. Agora não tenho mais medo, disse para si mesmo, movendo-se pela cozinha, calçando o seu tênis. Nem um pouquinho. Ela é apenas uma velha. De vez em quando tem acessos. Encheu a chaleira com água e a pôs sobre o queimador apagado. Depois pegou uma xícara de chá e colocou dentro dela um dos sactéis de ervas especiais para chá, pertencentes à vovó. Era pro caso dela querer uma xícara. Tinha a louca esperança de que ela não quisesse, porque então teria que erguer o estrado da cama hospitalar, sentar-se perto dela e dar-lhe o chá. Um gole de cada vez, vendo a boca desdentada dobrar-se acima da borda da xícara, ouvindo os sons de sucção, enquanto ela empurrava o chá para suas tripas agonizantes e úmidas. Havia vezes em que ela escorregava, caía de banda na cama, sendo preciso colocá-la novamente na posição correta. E sua carne era mole, era bamba, como se estivesse cheia de água quente. E os olhos cegos olhavam para a gente. George umedeceu os lábios com a língua e caminhou novamente até a mesa da cozinha. Seu último biscoito e meio copo de quick ainda estavam ali, porém não os queria mais. Olhou sem entusiasmo para os seus livros escolares, encapados com as onças de Castle Rock. Devia ir lá dentro e ver como ela estava. Ele não queria ir. Engoliu em seco e sua garganta dava a impressão de que ainda estava forrada com lã. Eu não tenho medo da vovó, pensou. Se ela me estender os braços, eu me aproximarei e deixarei que me abrace, porque não passa de uma velha. Ela está senil, por isso que ela tem os acessos. Nada mais, nada mais. Eu vou deixar que me abrace e não vou chorar. Eu vou ser como Buddy. Cruzou o pequeno corredor até o quarto de vovó.
o rosto tenso, como se fosse tomar um remédio amargo, os lábios tão apertados que estavam brancos. Olhou para o interior e lá estava ela, com os cabelos brancos amarelados, estendidos em torno da cabeça como uma coroa, adormecida, a boca desdentada aberta, o peito se elevando sobre a coberta, mas tão lentamente que quase não se percebia, tão lentamente que era preciso ficar olhando para ela durante algum tempo, para haver certeza de que não estava morta. Oh, meu Deus, e se ela morrer aqui comigo, com a mamãe no hospital? Ela não vai morrer, não vai. Bem, mas e se morrer? Ela não vai morrer. Pare de ser maricas. Uma das mãos amarelas de vovó, parecendo desbotada, moveu-se vagarosamente sobre a coberta. Suas unhas crescidas riscaram o tecido e emitiram um som de arranhado. George recuou rapidamente, com o coração disparado. Fique frio, seu cabeça tonta. Fique frio, moro, fique frio. Ele voltou à cozinha a fim de ver se sua mãe tinha saído apenas 1 hora antes, ou talvez 1h30. Nessa última hipótese, já poderia começar a esperar, mais ou menos, que ela estivesse voltando. Olhou para o relógio e espantou-se ao constatar que não tinha se passado nem 20 minutos. Mamãe nem ao menos já estaria na cidade, quanto mais saindo dela. Ficou quieto, ouvindo o silêncio. Vagamente percebeu o zumbido da geladeira e do relógio elétrico, o rogaçar da brisa da tarde pelas quinas da pequena casa e depois na própria borda da audibilidade. Os vagos sussurros farfalhantes de pele sobre o tecido da mão enrugada e cebosa da vovó, movendo-se sobre a coberta. George rezou em um só jato de fôlego mental. Oh, meu Deus, não deixe ela acordar até a mamãe voltar para casa, pelo amor de Jesus, amém. Sentou-se e terminou seu biscoito. Bebeu seu quick. Pensou em ligar a televisão e ver alguma coisa, mas temia que o som acordasse a vovó e que a voz aguda, exigente, não admitindo negativas, começasse a chamar. Ruth! Ruth! Traga meu chá! O chá, Ruth! Passou a língua ressequida pelos lábios ainda mais secos e disse a si mesmo, para não ser tão maricas: ela era só uma velha presa à cama. Não havia risco de sair de lá e machucá-lo. Além disso, estava com 83. Não ia morrer logo naquela tarde. Levantando-se, foi até o telefone e tirou-o do gancho novamente. Nesse mesmo dia, e nem sabia que ele era casado. Francamente, eu odeio esses conquistadores baratos de esquina que se julgam tão espertos. Pois no Grange eu dizia, George deduziu que Henrietta falava com Cora Simard. Henrietta pendurava-se ao telefone pela maior parte da tarde, de 1h às 6. Primeiro com a esperança de Hume, a seguir com uma vida para viver, depois todos os meus filhos, e então enquanto o mundo gira, seguindo-se em busca do amanhã, e só Deus sabia mais que outras peças eram representadas ao fundo. Quanto a Cora Simard, era uma de suas mais fiéis correspondentes telefônicas, e muito do que dizia era sobre, primeiro, quem estava para dar um chá de panela e quais seriam os refrescos tomados. Segundo, conquistadores baratos de esquina. E terceiro, o que elas haviam conversado com várias pessoas. E 3A é no Grange, ou na feira mensal da igreja, 3B, ou 3C nos Cavaleiros de Pitches Raul Bueno. Que se eu tornar a vê-la daquele jeito novamente, acho que bancaria a boa cidadã e chamaria... Bom, ele recolocou o fone no gancho. Ele e Buddy se divertiam às custas de Cora, quando passavam diante de sua casa, justamente como todos os outros garotos. Ela era gorda, piegas e fofoqueira. Eles cantarolavam Cora, Cora, de Bora, Bora, comeu bosta de cachorro e nem pediu socorro.
e mamãe mataria eles dois se soubesse disso. Mas agora George estava contente por Cora e Henrietta Dodge estarem ao telefone. Que as duas conversassem a tarde inteira, ele pouco ligaria. Aliás, nada tinha contra a Cora. Uma vez perseguido por Buddy, caíra diante da casa dela, esfolara o joelho, e Cora lhe pusera um band-aid na esfoladura e dera um biscoito para cada um, falando o tempo todo. George ficara envergonhado por todas as vezes em que havia cantarolado a rima sobre a bosta de cachorro e o restante. George foi até o aparador e pegou o livro de leitura. Segurou-o por um momento, depois o largou. Já havia lido todas as histórias ali contidas, embora só houvesse tido um mês de aulas. Lia melhor que Buddy, ao passo que o seu irmão era melhor nos esportes. Não será melhor durante algum tempo, pensou, com momentânea satisfação, não com uma perna quebrada. Pegou seu livro de história, sentou-se à mesa da cozinha e começou a ler sobre como Cornwallis fora obrigado a capitular em Yorktown. Entretanto, seus pensamentos não se fixavam no que lia. Levantou-se, tornou a chegar ao corredor. A mão amarela continuava imóvel. Vovó dormia. Seu rosto era um círculo bambo e acinzentado contra o travesseiro. Um sol agonizante, circundando pela despenteada coroa branco-amarelada de seus cabelos. Para George, ela não tinha a menor semelhança com pessoas velhas e supostamente à beira da morte. Não tinha a tranquilidade de um pôr do sol. Ela parecia louca e perigosa. Sim, isso mesmo, e perigosa, como uma ursa belíssima que pudesse ainda ter um bocado de força sobrando nas garras. George se lembrava muito bem de como tinham chegado a Castle Rock para cuidar da avó, quando o vovô morrera. Até então, mamãe estivera trabalhando na lavandaria Stratford, em Stratford, Connecticut. Vovô tinha 3 ou 4 anos menos que vovó. Era carpinteiro de profissão e trabalhara até o próprio dia de sua morte. Eles sofreram um ataque cardíaco. Já naquele tempo, vovó estava ficando senil. Já tinha seus acessos. Sempre constituir uma provação para a família. Era o que vovó havia sido. Ela fora uma mulher vulcânica que lecionara durante 15 anos, entre ter bebês e disputas com a igreja congregacional, que frequentava com o vovô e os 9 filhos. Mamãe costumava contar que vovó e vovô haviam abandonado a igreja congregacional de Scarborough na mesma época em que vovó desistira de lecionar. Contudo, um ano atrás, quando a tia Flo viera de sua casa em Salt Lake City para visitá-los, George e Buddy tinham ficado ouvindo, pelo cano condutor da calefação, enquanto mamãe e sua irmã conversavam até a noite avançada. O que ouviram foi uma história bem diferente. Vovô e vovó tinham sido expulsos da igreja, e vovó despedida do emprego porque fizera algo errado. Era qualquer coisa sobre livros. Porque ou como alguém podia ser mandado embora do emprego ou expulso de uma igreja apenas por causa de livros, era uma coisa que George não entendia. Perguntou a Buddy, quando os dois se esgueiravam para os seus beliches, debaixo do beiral. Há todo tipo de livros, senhor Lerburro, sussurrou Buddy. Certo, mas que tipo? Como eu vou saber? Por que não dorme logo? Silêncio. George meditou no assunto. Buddy, o que é? Um sibilo irritado. Por que a mamãe nos disse que a vovó deixou a igreja e o emprego? Porque é um esqueleto no armário, entendeu agora? Contudo, ele não dormiu. Ficou acordado por muito tempo. Seus olhos ficavam observando a porta do armário vagamente delineada ao luar. Perguntou-se o que faria, caso a porta se abrisse, se escancarasse, revelando um esqueleto lá dentro, com dentes risonhos à maneira de lousas de sepulturas, olhos que eram como poços nas órbitas e costelas como gaiolas. O luar branquicento parecia
pareceria fantástico e quase azul, sobre os ossos mais brancos. Ele gritaria. O que Buddy teria querido dizer com o esqueleto no armário? O que esqueletos tinham a ver com livros? Por fim, acabou dormindo sem ao menos perceber. Sonhou que tinha 6 anos novamente, e que vovó lhe estendia os braços com olhos cegos procurando-o. A voz esganiçada de vovó dizia: "Onde está o pequenino, Ruth? Por que ele está chorando? Eu só queria botá-lo no armário, junto com o esqueleto." George ficou intrigado com tudo aquilo por muito e muito tempo. Finalmente, cerca de 1 mês depois da partida da tia Flor, contou à mãe que a tinha ouvido conversado com a irmã. Então já sabia o que significava um esqueleto no armário porque perguntara à senhora Redenbacher na escola. Ela lhe explicara que isso queria dizer a existência de um escândalo na família. E um escândalo era algo sobre o que as pessoas falavam bastante. "Falam bastante assim como Cora Simard?" perguntara George. O rosto da senhora Redenbacher assumira um ar estranho. Seus lábios haviam tremido e ela respondera: "Isso não é muito delicado, George, mas, bem, é algo semelhante." Quando ele interrogou a mãe, o rosto dela havia ficado muito imóvel, e suas mãos interromperam o solitário movimento que fazia com as cartas de baralho. "Acha bonito o que esteve fazendo, George? Você e seu irmão agora costumam ficar ouvindo coisas no cano de calefação?" George, na época, apenas com 9 anos, baixara a cabeça. "Nós gostamos da tia Flo, mãe. Queríamos ficar escutando o que ela dizia." E era verdade. Foi ideia do Buddy? Tinha sido ideia do Buddy. Mas George não contaria isso a ela. Não queria ficar caminhando com a cabeça virada para trás, algo que poderia acontecer se Buddy descobrisse que o delatara. "Não, foi minha." Mamãe ficara muito tempo calada. Depois recomeçou lentamente a dispor suas cartas. "Talvez seja a hora de você ficar sabendo," havia dito. "Mentir é pior do que ouvir conversas alheias, acho eu. E todos nós mentimos aos nossos filhos sobre vovó. E creio que mentimos para nós também. É o que fazemos, a maior parte do tempo." Então ela falara, com uma súbita e rancorosa amargura, que era como o ácido esguichando entre seus dentes frontais. George sentiu aquelas palavras tão quentes que teriam queimado seu rosto se não houvesse recuado. "Exceto por mim. Tenho que morar com ela. Não posso mais me dar ao luxo de mentir." Assim, mamãe me contou que, após se casarem, vovô e vovó haviam tido um bebê, que nascera morto. 1 ano mais tarde, tiveram outro bebê, também morto. Então o médico disse à vovó que ela nunca poderia ter um bebê, que tudo quanto podia fazer era continuar tendo bebês já mortos ou que morreriam assim que respirassem. Ele disse que seria sempre assim, até que um bebê ficasse morto dentro dela por muito tempo, antes que seu corpo o expulsasse. Esse bebê apodreceria lá e também a mataria. O médico tinha dito isso a ela. Não muito depois é que os livros começaram. Livros sobre como ter bebês? Mamãe, no entanto, não disse ou não quis dizer que tipo de livros eram aqueles, onde vovó os conseguira ou como sabia consegui-los. O fato é que vovó tornou a engravidar, e dessa vez o bebê não nasceu morto e nem morreu. Após 1 ou 2 respirações, dessa vez ele estava ótimo e se tornou o tio Larson, o tio de George. E depois disso, vovó continuou engravidando e tendo bebês. Certa vez, contou mamãe, vovô tentara convencê-la a livrar-se dos livros, para ver se teriam filhos sem eles, ou se até não teriam mais, porque a essa altura talvez ele achasse que já tinha filhos suficientes, de modo que podiam parar de vir ao mundo.
Mas vovó não quis. George perguntara à sua mãe por quê. Eu acho que então ter os livros era tão importante para ela como ter os bebês, respondeu sua mãe. Eu não entendo, disse George. Bem, falou sua mãe, acho que nem eu entendo bem. Lembre-se, eu era ainda muito pequena. Eu sei apenas que aqueles livros eram uma segurança para ela. Sua avó disse que não se falaria mais no assunto e assim foi, porque ela era ela que usava as calças compridas em nossa família. George fechou seu livro de história com um golpe súbito. Olhou para o relógio e viu que eram quase 5 da tarde. Seu estômago grunhia maciamente. De repente, com algo parecido ao puro horror, percebeu que se mamãe não estivesse em casa às 6 horas mais ou menos, vovó iria acordar e começaria a gritar por seu jantar. Mamãe esquecera de dar-lhe instruções sobre isso, talvez por estar tão preocupada com a perna de Buddy. George supôs que poderia fazer para vovó um de seus jantares congelados especiais. Eram especiais porque ela fazia uma dieta de sal. Também tomava 1000 espécies diferentes de pílulas. Para ele próprio, poderia esquentar o macarrão com queijo que sobrara da noite anterior. Se colocasse um pouco de ketchup em cima, então ficaria ótimo. Ele tirou da geladeira o macarrão com queijo e usou uma colher para colocá-lo em uma panela. E pousou a panela no queimador perto da chaleira, esta ainda esperando, para o caso de vovó acordar e querer o que às vezes chamava de uma xícara de chá. George começou a servir-se de um copo de leite. Parou, tornou a pegar o telefone. E nem pude acreditar no que os meus olhos viam quando... Era a voz de Henrietta Dodds. Interrompeu-se para depois soar estridentemente. Eu gostaria de saber quem é que fica ouvindo nesta linha. George recolocou apressadamente o fone no gancho, sentindo o rosto arder. Ela não sabe que é você, seu burro. Há 6 assinantes da linha. Dava no mesmo. Era errado escutar conversas alheias, inclusive quando apenas para ouvir outra voz por estar sozinho em casa. Sozinho, exceto por vovó, aquela coisa gorda que dormia no outro quarto, em uma cama de hospital. Errado mesmo quando parecia quase necessário ouvir uma voz humana, porque sua mãe estava em Lewiston. Logo anoiteceria. Vovó estava no outro quarto e ela parecia, sim, é claro que ela parecia uma ursa com suas velhas garras engalfinhadas. Talvez só tivesse forças para mais uma patada assassina. George foi para a cozinha e bebeu o leite. Mamãe havia nascido em 1930, seguida por tia Flo em 32 e o tio Franklin em 34. Tio Franklin morrera em 48, de apendicite supurada. Mamãe às vezes chorava por causa disso e carregava o retrato dele. Ela gostava demais do Frank, mais do que de todos os outros irmãos. Dizia que não havia necessidade daquela morte estúpida por peritonite. Repetia que Deus não fora correto ao levar Frank. George espiou pela janela acima da pia. A claridade lá fora estava agora mais dourada, baixa acima da colina, e a sombra do barracão dos fundos estirava-se em todo o comprimento através do relvado. Se Buddy não tivesse quebrado aquela perna idiota, mamãe estaria agora aqui, fazendo chili ou qualquer outra coisa. Mas o jantar sem sal da vovó, com todos eles conversando e rindo. Mais tarde, talvez até jogassem cartas. George acendeu a luz da cozinha, embora ainda não estivesse escuro bastante para isso. Depois girou o botão para fogo baixo, sobre seu macarrão. Os pensamentos continuavam voltando para a vovó, sentada em sua poltrona branca de vinil, como um gordo e imenso verme em um vestido. Coroa desgrenhada dos cabelos despencando pelo ombro do kimono rosa de rayon, estendendo os braços para atraí-lo. Ele encolhendo-se contra a mamãe e chorando. Mande o menino para mim, Ruth. Eu quero abraçá-lo. Ele está um pouco amedrontado, mamãe. Com o tempo acabará indo.
Sua mãe, no entanto, também parecia amedrontada. Amedrontada? Mamãe? George parou refletindo. Seria verdade? Buddy dizia que a memória costumava brincar com a gente. Teria ela realmente parecido amedrontada? Sim, ela parecia amedrontada. Então, a voz da avó se alterara peremptoriamente. Não mime o garoto, Ruth. Mande-o vir para cá. Aqui. Eu quero abraçá-lo. Não, mãe. Ele está chorando. Vovó abaixara os braços pesados, dos quais a carne pendia em grandes e pesados nacos. Um sorriso tímido e senil espalhara-se em seu rosto, e ela havia perguntado: Ele é mesmo parecido com Franklin, Ruth? Lembro-me de ouvi-la dizer que o menino se parecia com Frank. Lentamente, George mexeu o macarrão com queijo e ketchup. Não recordara um incidente com tanta clareza antes. Talvez conseguisse lembrar bem agora, por causa do silêncio. Do silêncio e por estar sozinho com vovó. Então, vovó tivera seus bebês e lecionara na escola. Os médicos ficaram adequadamente pasmos. Vovô fizera sua carpintaria e ficara cada vez mais próspero, encontrando trabalho mesmo nas piores épocas da depressão. Por fim, disse mamãe, as pessoas começaram a falar. E o que elas falavam? Perguntou George. Nada importante, mamãe disse, mas de repente reuniu as cartas do baralho. Elas diziam que seu avô e sua avó tinham sorte demais. Sorte demais para pessoas comuns. Eis tudo. E foi logo depois disso que encontraram os livros. Mamãe nada mais acrescentou, exceto que a diretoria da escola encontrara alguns e que um homem contratado encontraram outros sinais. Houve um grande escândalo. Vovô e vovó mudaram-se para Bruxton. E isso encerrou a questão. Os filhos haviam crescido e tinham tido seus próprios filhos, formando tios e tias uns dos outros. Mamãe se casara, mudando-se para Nova York, com um papai, o qual George nem conhecia, não conseguia recordar. Depois do nascimento de Buddy, eles tinham se mudado para Stratford, e em 1969 nascia George. Em 71, papai havia sido atropelado e morto por um carro dirigido pelo bêbado que tinha de ir para a cadeia. Quando o vovô tivera seu ataque do coração, tios e tias trocaram muitas cartas entre si. Não queriam colocar a avó em uma clínica para idosos, e ela não queria ir para uma. Assim, como vovó não queria fazer coisa semelhante, era melhor concordar com ela. Ela preferia ficar com algum filho e viver o resto de seus anos com ele. Contudo, estavam todos casados e nenhum deles tinha esposas querendo partilhar seu lar com uma velha senil e geralmente intratável. Estavam todos casados, menos a Ruth. As cartas continuaram fluindo de um lado para o outro e por fim a mãe de George aquecera. Deixou o emprego e foi para o Maine, tomar conta da velha senhora. Os outros cotizaram-se para a compra de uma casinha nos arredores de Castleville, onde era baixo o preço dos imóveis. Enviaram-lhe um cheque a cada mês, a fim de que ela cuidasse da velha e dos próprios filhos. O que aconteceu é que meus irmãos e irmãs transformaram-se em ama parceira locadora. George recordava tê-la ouvido dizer certa vez. Ele ignorava o que queria dizer aquilo, porém ela parecia amarga ao comentar como alguma piada que não provocava riso, mas em vez disso ficava enlatada na garganta como um osso. George sabia por que Buddy lhe contara, que mamãe finalmente a cedera, porque todos os da grande espalhada família lhe havia assegurado que, com toda certeza, a vovó não duraria muito. Havia tanta coisa errada com ela, tanta coisa, pressão alta, uremia, obesidade, palpitação cardíaca, que não podia durar muito. Talvez ainda chegasse aos 8 meses, disseram tia Flo, tia Stephanie, tio George, de quem George recebera o seu nome. Seria 1 ano no máximo.
Contudo, já tinham se passado 5 anos. 5 anos. E para George isso significava durar muito. Ela havia durado demais, sem dúvida. Como uma ursa hibernando e esperando pelo quê? Você é quem melhor sabe lidar com ela, Ruth. Você sabe fazê-la calar a boca. A caminho da geladeira para verificar as instruções impressas em um dos jantares sem sal da vovó, George parou. Ficou hirto. De onde tinha vindo aquilo? Aquela voz falando dentro da sua cabeça. De repente, seu ventre e o peito ficaram arrepiados. Ele enfiou a mão dentro da camisa e tocou um dos mamilos. Parecia um pequeno seixo, e então recuou apressadamente o dedo. Tio George, o tio de quem levara o nome, que trabalhava para a Sparrow Range em Nova York. Tinha sido a voz dele. Ele dissera aquilo quando viera com sua família para o Natal. 3 anos atrás. Ela é perigosa agora. É mais perigosa, porque está senil. Ora, cale a boca, George. Os meninos andam por perto. George havia parado junto à geladeira com a mão pousada no puxador frio e cromado, pensando, recordando, espiando para a crescente escuridão lá fora. Buddy não andava por perto. Buddy já estava lá fora, porque quisera o trenó melhor. Eis o motivo. Os dois iam deslizar na colina de Joe Camper e o outro trenó tinha um patinho empenado. Assim, Buddy estava lá fora, enquanto George remexia na caixa de sapatos e meias da entrada, procurando um par de meias grossas que combinassem. E que culpa tinha se sua mãe e o tio George conversavam na cozinha? Ele não se sentia culpado. Era culpa sua se Deus não o tivesse ensurdecido ou, falhando essa medida extrema, pelo menos situasse a conversa em outro lugar da casa. George também não acreditava nisso, como indicara sua mãe em várias oportunidades, geralmente após 1 ou 2 copos de vinho. Deus às vezes costuma fazer brincadeiras de mau gosto. Você entende o que eu quero dizer? Falara tio George. A esposa dele e as 3 filhas tinham ido até o Gator Falls para algumas compras natalinas de última hora. Tio George já estava bem alto, exatamente como o bêbado que tinha que ir para a cadeia. George podia perceber isso, pela maneira como o tio enrolava as palavras. Você se lembra do que aconteceu com Franklin quando ele a contrariou? Cale a boca, George, ou eu jogo o resto da sua cerveja na pia. Bem, de fato, ele não tinha intenção de fazer aquilo. Apenas falou que não devia. A peritonite. Cale a boca, George. Talvez, recordou George pensando vagamente. Deus não seja o único a fazer brincadeiras de mau gosto. Agora, interrompendo aquelas antigas lembranças, ele olhou no freezer e apanhou um dos jantares de vovó, vitela, com ervilhas ao lado. O forno tinha que ser aquecido previamente, então a refeição permanecia lá dentro por 40 minutos a 160 graus. Fácil. Ele sabia como fazer. O chá já estava pronto, em cima do fogão, caso vovó o quisesse. Ele poderia prepará-lo ou aquecer o jantar em pouco tempo, caso vovó acordasse e gritasse por eles. Chá ou jantar, qualquer coisa que ela quisesse. O número do Dr. Erlander estava no quadro de anotações para caso uma emergência, tudo em ordem. Então por que ficava preocupado? Ele nunca fora deixado sozinho com vovó. Era isso que o preocupava. Mande o menino para mim, Ruth. Faça-o vir até aqui. Não, mamãe, ele está chorando. Ela está mais perigosa agora. Você sabe o que eu quero dizer. Todos mentimos para os nossos filhos sobre a vovó. Nem ele nem Buddy. Nenhum dos dois fora deixado sozinho com a avó. Até agora. De repente, George sentiu a boca seca. Foi até a pia e bebeu um pouco de água. Sentia-se esquisito, aqueles pensamentos, aquelas recordações, porque seu cérebro a jogava para o alto agora, justo agora. George se sentia como se alguém houvesse derrubado à sua frente todas as peças de um quebra-cabeças, que ele não conseguia pôr exatamente nos lugares certos. Aliás, talvez fosse bom não conseguir ajustá-los, porque
Uma vez pronto, o quadro poderia ser... Bem, o quadro poderia ser algo desagradável. Poderia... Do outro quarto, onde vovó passava seus dias e noites, chegou até ele um repentino ruído sufocado, chocalhante, gorgolejante. A respiração penetrou sibilante em seu peito quando ele a inalou. Virou-se para o quarto da vovó e descobriu que seus sapatos estavam como que firmemente pregados ao piso de linóleo. O coração virara uma pedra em seu peito. Os olhos estavam arregalados e salientes. Vamos, andem, dizia o cérebro aos pés. Os pés perfilavam-se e respondiam: de maneira alguma, senhor. Vovó nunca tinha feito um barulho como aquele antes. Vovó nunca tinha feito um barulho como aquele antes. O barulho repetiu-se. Um som amortecido, baixo e decrescente, até tornar-se como um zumbido de inseto antes de desaparecer de todo. George finalmente conseguiu mover-se. Caminhou até o pequeno corredor que separava a cozinha do quarto de vovó. Cruzou e olhou para dentro do quarto com o coração em disparada. Agora sua garganta estava asfixiada por uma luva de lã. Seria impossível engolir através de todo aquele bolo. Vovó ainda dormia. Estava tudo certo. Foi seu primeiro pensamento. Afinal, fora apenas um som estranho. Talvez ela o fizesse o tempo todo quando ele e Buddy estavam na escola. Apenas uma forma de ressonar. Vovó estava ótimo, está dormindo. Foi esse seu primeiro pensamento. Depois percebeu que a mão amarela que estivera sobre a coberta agora pendia flacidamente sobre a borda da cama, as compridas unhas quase tocando o chão, e ela estava com a boca aberta, um orifício enrugado e escavado em uma fruta apodrecida. Timidamente, vacilantemente, George aproximou-se dela. Ficou ao lado da cama por muito tempo, olhando para a velha, não ousando tocá-la. A subida e descida imperceptíveis da coberta pareciam ter parado. Pareciam. Aquela era a palavra-chave. Pareciam. Mas isso é só porque você está apavorado, George. Está sendo apenas ser senhor burro, como diz Buddy. É um jogo. Seu cérebro faz truques com seus olhos. A respiração dela está legal, ela está... Vovó? Perguntou. Mas tudo o que emitiu foi um sussurro. Pigarreou e saltou para trás, assustado com o som. Contudo, sua voz soou um pouquinho mais alto. Vovó? Vovó? Vai querer seu chá agora, vovó? Nada. Os olhos estavam fechados. A boca estava aberta. A mão pendurada. Lá fora, o sol que se punha brilhava em vermelho dourado por entre as árvores. George a viu então em uma plenitude positava. Viu-a com aquele olho infantil brilhantemente desalojado, de imaturo e incriado reflexo. Não aqui, não agora, não na cama, mas estando ela sentada na poltrona branca de vinil, estendendo os braços, o rosto ao mesmo tempo estúpido e triunfante. Viu-se recordando um dos acessos, quando vovó começava a gritar, como em língua estrangeira. Diadin, Diadin, Raspur, Degrion, Yossata, Sata. E mamãe os tinha mandado para fora. Tinha gritado, sai daqui já, para Buddy, quando ele parou junto à caixa de entrada a fim de procurar suas luvas. Buddy olhara para trás, por sobre o ombro, tão assustado que seus olhos se arregalaram, porque a mãe de ambos nunca havia gritado. Então os dois saíram e ficaram na entrada de carro, sem falar, as mãos enfiadas nos bolsos em busca de calor, perguntando-se o que estava acontecendo mais tarde. Mamãe os chamara para o jantar, como se nada houvesse ocorrido.
Você sabe lidar com ela, Ruth. Você sabe como fazê-la calar-se. Até o dia presente, George não tornara a pensar mais naquele particular acesso. Só agora, olhando para a vovó, que dormia tão estranhamente em sua cama de hospital como com aquela cabeleira elevada pela manivela, ocorria a ele com o crescente horror que no dia anterior havia sabido que a senhora Harham, residente mais acima na estrada, e que por vezes vinha visitar a vovó, tinha morrido. Naquela noite, durante o sono, acessos, esconjuros. Presumia-se que feiticeiras pudessem lançar esconjuros. Não era isso que as tornava feiticeiras? Maçãs envenenadas, príncipes transformados em sapos, casas de chocolate, abracadabra, abre de sésamo, esconjuros. Eram peças soltas de um desconhecido quebra-cabeça que voavam pela mente de George, encaixando-se entre si como por magia. Magia, pensou ele e grunhiu. Qual era o quadro formado? Vovó, naturalmente. Vovó e seus livros. Vovó que tinha sido expulsa da cidade. Vovó que não podia ter bebês, mas que depois tivera. Vovó que fora expulsa da igreja, assim como da cidade. O quadro representava a vovó, amarela, gorda, enrugada, indolente, a boca desdentada e encurvando-se em um sorriso que afundava, seus olhos cegos e desbotados, de certo modo asturgos e manhosos, e em sua cabeça havia um chapéu preto e cônico, salpicado de estrelas prateadas e cintilantes crescentes babilônicos. Aos seus pés enroscavam-se gatos pretos de olhos tão amarelos como urina, enquanto os cheiros eram de porco e cegueira. De porco e coisas queimadas, antigas estrelas e antigas velas tão escuras como a terra, na qual ataúdes jaziam. Ele ouviu palavras ditas de livros antigos, e cada uma era como uma pedra, cada sentença como uma cripta, erigida em algum ossuário fedorento, cada parágrafo como uma caravana de pesadelos, formada pelos que a praga matara, sendo levados a um local de queima. Seu olho era o olho de uma criança, mas, naquele momento, abriu-se desmesuradamente, em espantada compreensão sobre o negrume. Vovó tinha sido uma feiticeira, exatamente como a bruxa má em O Mágico de Oz, e agora ela estava morta. Aquele som borbulhante, pensou George, com crescente horror. Aquele som ressonado e gargarejante havia sido um chocalhar da morte. Vovó, chamou no sussurro. Pensou loucamente. Ding-dong, a feiticeira está morta. Não houve resposta. Manteve a mão em concha diante da boca de vovó. Não havia a menor brisa se movendo e que viesse de dentro dela. Era morte calma e velas murchas, sem esteiras alargando-se atrás da quilha. Um pouco de seu medo diminuiu e ele tentou refletir. Recordou o tio Fred, mostrando-lhe como molhar um dedo e testar o vento. Então, lambeu a palma inteira e manteve diante da boca da sua avó. Nada, ainda nada. Começou a caminhar para o telefone, a fim de chamar o Dr. Allender, mas então parou. E se chamasse o médico? Sem ela de fato estar morta, ficaria em apuros na certa. Tome-lhe o pulso. Parou na soleira, olhando dubitativamente para aquela mão pendurada. A manga da camisola de vovó estava suspensa, expondo-lhe o pulso. Só que o recurso era falho. Certa vez, após uma visita do médico em que a enfermeira apertara os dedos em seu punho para tomar-lhe o pulso, George a imitara, porém não fora capaz de encontrar nenhuma pulsação. Até onde seus dedos destreinados podiam dizer, ele estava morto. Por outro lado, não sentia a menor vontade de tocar na vovó.
mesmo se ela estivesse morta. Especialmente se ela estivesse morta. George parou no pequeno corredor diante da porta, olhando no corpo imóvel e deitado da vovó para o telefone da parede ao lado do número do Dr. Erlander. Tornou a olhar para a avó. Teria de chamar um médico. Era preciso arranjar um espelho. Claro, quando a gente respira contra um espelho, ele fica embaciado. Vira um médico examinar uma pessoa sem sentidos dessa maneira. Certa vez num filme havia um banheiro dando para o quarto da vovó. George correu para ele e pegou o espelho de mão que ela possuía. Uma das faces era normal, a outra aumentava as coisas de modo que, bem... George levou o espelho para a cama de vovó e manteve um lado dele até quase tocar na boca aberta escancarada. Conservou-o na mesma posição enquanto contava até 60, observando vovó o tempo todo. Nada mudou. Bom, estava certo de que ela havia morrido. Antes mesmo de afastar-lhe o espelho da boca e observar a superfície, que estava perfeitamente clara, sem embaciamento nenhum, vovó estava morta. Com alívio e alguma surpresa, George percebeu que agora conseguia lamentá-la. Talvez ela houvesse sido uma feiticeira. Talvez não. Talvez ele apenas a tivesse imaginado uma. Fosse como fosse, agora ela estava morta. Com o entendimento de adulto, ele percebeu que questões de realidade concreta, embora não perdendo a importância, ficam menos vitais se examinadas à muda face branda dos restos mortais. Percebeu isso com um entendimento de adulto, e foi com um alívio de adulto que o aceitou. Assim são todas as impressões adultas de uma criança. Somente anos mais tarde a criança compreende que estava sendo feita, que estava sendo formada, moldada por experiências ocasionais. Tudo quanto permanece no instante além da pegada é aquele acre cheio de pólvora, que é a ignição de uma ideia além dos determinados anos de uma criança. Ele tornou a levar o espelho para o banheiro. Aí voltou ao quarto dela, observando o corpo enquanto isso. O sol poente pintara a velha face morta em barbáricos tons vermelho-alaranjados. George rapidamente olhou para o outro lado. Cruzou a porta e passou pela cozinha, em direção ao telefone, decidido a fazer tudo certo. Em sua mente, já havia uma certa vantagem sobre Buddy. Sempre que o irmão começasse a implicar, diria apenas: eu estava sozinho em casa quando vovó morreu e fiz tudo certo. Ligar para o Dr. Erlander era a primeira providência. Ligar para ele e dizer: minha avó acabou de morrer. Pode me dizer o que eu devo fazer? Cobri-la ou coisa assim? Não. Acho que minha avó acabou de morrer. Sim, assim era melhor. Afinal, ninguém pensaria que um garoto de pouca idade saberia alguma coisa, portanto, assim era melhor. Ou então, eu tenho certeza absoluta de que minha avó acabou de morrer. É claro, essa era a melhor escolha. Também falaria sobre o espelho, o chocalho da morte, tudo o fim. Bom, e o médico viria logo em seguida para dizer, enquanto examinasse a vovó: eu a declaro morta, vovó. Depois diria George: você foi extremamente calmo em uma situação difícil, George. Quero dar-lhe os meus parabéns. E George responderia com algo apropriadamente modesto. Ele olhou para o número do Dr. Erlander e fez 2 respirações profundas antes de pegar o telefone. Seu coração batia depressa, mas aquela tremenda palpitação desaparecera. Vovó estava morta. Acontecera o pior. Mas enfim, não era tão ruim quanto esperar que ela começasse a gritar com mamãe para que lhe servisse o chá. O telefone estava mudo. Ele ouviu o vazio. Sua boca ainda formada em torno das palavras: sinto muito, Sra. Dodd, mas aqui é George Bruckner e preciso chamar o médico para minha avó. Nada de voz, nada de sinal para discar, apenas o vazio morto, como aquela vacuidade morta na cama lá no quarto. Vovó está
está... Oh, ela está. Vovó está ficando fria. Novamente a pele arrepiada, dolorida, entorpecida. Seus olhos se fixaram na chaleira Pyrex sob o fogão, na xícara aqui em cima do balcão, com o saquetel de chá de ervas do seu interior. Nada de chá para vovó. Nada de chá para vovó, nunca mais. Ficando tão fria. George estremeceu. Seu dedo moveu para cima e para baixo o dispositivo interruptor do telefone Princess. Mas a linha estava tão morta como... e tão gelada como. Bateu o gancho para baixo com força, ouvindo a campainha tilintar fracamente no interior. Tornou a pegar rapidamente o fone para ver se aquilo significava que, por meios mágicos, voltara a funcionar. Contudo, nada acontecera e, dessa vez, ele colocou-o lentamente no gancho. Seu coração começou a bater mais forte de novo. Puxa vida, eu tô sozinho em casa, com ela morta. Cruzou a cozinha devagar, parou junto à mesa por um minuto e então ligou a luz. Estava ficando escuro ali. Logo o sol desapareceria de todo e a noite estaria ali. Esperar. É tudo o que eu posso fazer. Apenas esperar até que mamãe volte. De fato é a melhor solução. Se o telefone ficou mudo, é melhor do que ela apenas ter morrido. É melhor do que ela apenas ter morrido em vez de ter um ataque ou coisa assim, espumando pela boca, talvez caindo da cama. Oh, isso é horrível. Seria terrível. Ele poderia ter agido com toda a correção, sem toda essa confusão. Como ficar sozinho no escuro e pensar essas coisas mortas que ainda viviam, ver formas nas sombras sobre as paredes e pensar na morte, pensar nos mortos, aquelas coisas, a maneira como federiam e a maneira como se moveriam em direção a gente no escuro, pensando isso, pensando aquilo, pensando em insetos transformados em carne, escondendo-se na carne. Olhos que se moviam no escuro, sim, isso antes de tudo. Pensando em olhos que se moviam no escuro e no rangido de tábuas do assoalho, como se alguma coisa cruzasse o aposento. Talvez das tiras zebradas de sombras que vinham da luz lá de fora. Sim, no escuro os pensamentos tinham uma perfeita circularidade, pouco importando aquilo em que se quisesse pensar. Flores, Jesus, beisebol, ou ganhar a medalha de ouro nos 440, nas Olimpíadas. De certo modo, isso reconduzia a forma nas sombras, com as garras e os olhos imóveis. Droga, sibilou George. Bateu no rosto subitamente, com força. Estava se deixando dominar por aqueles pensamentos horríveis. Era tempo de parar com isso, afinal, não estava mais com 6 anos, sua avó tinha morrido. Isso era tudo, morreu. Dentro dela não havia mais pensamento do que em uma bola de gude, em uma tábua de assoalho, uma maçaneta. Então, uma forte voz, estranha e súbita, talvez apenas a espontânea, inexorável voz da simples sobrevivência, exclamou dentro dele: cale-se, George, e vá cuidar de suas malditas obrigações. Sim, está bem, mas... Ele retornou à porta do quarto dela para certificar-se. E lá jazia vovó, uma mão caída para fora da cama, tocando o chão, a boca escancarada. Vovó agora era parte do mobiliário. Podia-se colocar a mão dela na cama outra vez, puxar-lhe os cabelos, despejar um copo d'água na sua boca, ou colocar fones de ouvido na sua cabeça, tocando Chuck Berry a todo volume. Tudo daria o mesmo para ela. Como Bud dizia às vezes, vovó estava em outra, tinha dado no pé. Um ruído repentino, baixo e ritmado, como de algo batendo, começou não muito distante da esquerda de George, arrancando-lhe um pequeno grito assustado. Era a porta, contra tempestades, que Buddy havia colocado apenas na semana anterior. Nada mais que a porta contra tempestades, destrancada e batendo de lá para cá a brisa refrescante. George abriu a porta interna, inclinou-se para fora e agarrou a porta contra tempestades, quando ela bateu de volta. O vento, não era uma brisa, mas o vento,
passou por seus cabelos desarrumando-os. Ele trancou a porta com firmeza e perguntou-se como o vento surgira tão de repente. Na hora em que mamãe saíra, havia a mais absoluta calmaria. Enfim, quando ela saíra, ainda era dia claro, agora quase noite. George tornou a dar uma espiada na avó. Depois voltou a experimentar o telefone. Mudo. Ele sentou, levantou e começou a andar na cozinha, de um lado para o outro, procurando pensar. 1 hora depois, era noite fechada. O telefone continuava mudo. George supôs que o vento, agora adquirido proporções de quase ventania, teria derrubado algumas linhas, talvez por perto do pântano do Castor, onde as árvores cresciam por toda parte, em uma desordem de troncos abatidos e poças d'água parada. O telefone tilintava ocasionalmente, fantasmagórico e distante. Porém, a linha permanecia muda. Lá fora o vento uivava ao longo das calhas da pequena casa, e George admitiu que teria uma boa história para contar na próxima reunião local de escoteiros. Sentado em casa, sozinho com a avó morta, o telefone mudo e o vento empurrando um monte de nuvem apressada pelo céu, nuvens que eram negras no topo e por baixo, tendo a palidez da morte, a cor das mãos da garra da vovó. Como Buddy também costumava dizer, isso era um clássico. George desejaria ouvi-lo dizendo isso agora, com a realidade da coisa seguramente para trás. Sentou-se à mesa da cozinha, tendo à frente o aberto livro de história, sobressaltando-lhe ao menor ruído. E agora que o vento se levantara, havia milhares de sons, quando a casa estalava em todas as suas juntas secretas, não olhadas e esquecidas. Ela agora estará em casa. Estará em casa e tudo ficará legal. Tudo, você nem a cobriu. Tudo estará. Nem cobriu o rosto dela. George saltou como se alguém houvesse falado em voz alta e arregalou os olhos, espiando o telefone inútil através da cozinha. Presumia-se que o lençol era puxado para o rosto da pessoa morta. Era assim nos filmes. Para o diabo com isso! Eu não vou entrar lá. Não, e não havia motivo algum para que eu fosse lá. Mamãe podia cobrir-lhe o rosto quando chegasse em casa, ou o Dr. Ellender quando viesse, mas... ou o próprio funerário, eu não. Ai, alguém, qualquer pessoa, menos ele. Não havia motivo para que fizesse isso. Não era da sua conta e nem da conta da vovó. A voz de Buddy em sua cabeça. Se não está com medo, por que não tem coragem de cobrir o rosto dela? Não é da minha conta. Droga! Também não é da conta da vovó. Droga! Por porca miséria, covardão! Sentado à mesa diante do livro de história que não lia, considerando a situação, George começou a perceber que, se não puxasse a coberta para cima do rosto da vovó, não poderia alegar que fizera tudo certo, e assim Buddy teria um motivo para implicar com ele. Agora, ele se via contando a história mal assombrada da morte de vovó em torno da fogueira no acampamento de escoteiros, antes do toque de silêncio, mal chegando à confortadora conclusão em que os faróis de mamãe banham de luz a entrada para carros, o reaparecimento do adulto, não apenas restabelecendo, mas confirmando o conceito de ordem, e de repente, no meio das sombras, eleva-se uma figura sombria. Um cone de pinheiro explode na fogueira e George pode ver que é Buddy, lá nas sombras, dizendo: "Se você foi tão corajoso, seu maricas, como é que não teve peito para cobrir o rosto dela?" George levantou-se, recordando a si mesmo que vovó estava em outra, que vovó dera no pé, que vovó estava ficando gelada. Podia recolocar-lhe a mão na cama, enfiar-lhe um saquetel de chá pelo nariz, botar-lhe fones de ouvido com Chuck Berry tocando a todo volume, etc.
E nada disso faria a mínima diferença para a vovó, porque isso era o que significava estar morto. Nada disso faria diferença para uma pessoa morta. Uma pessoa morta era um defunto, consumado e frio, e o resto não passava de sonhos, sonhos inevitáveis, sonhos apocalípticos, sonhos febris, sobre portas fechadas que se abriam sozinhas na boca morta da meia-noite. Apenas sonhos sobre o lugar banhando delirantemente os ossos de esqueletos desenterrados. Apenas... Quer parar com isso? Sussurrou ele. Pare de ser tão grosso. George impertigou-se. Iria lá dentro e puxaria a coberta sobre o rosto dela, assim eliminando o último motivo para implicâncias de Buddy. Levaria a cabo os poucos e simples rituais da morte de vovó, com toda a perfeição. Cobriria seu rosto, então seu rosto iluminou-se ante o simbolismo daquilo. Guardaria seu sactel de chá não usado, e também sua xícara não usada. É isso mesmo. Começou a andar. Cada passo, um ato consciente. O quarto de vovó estava escuro. O corpo dela era uma vaga protuberância, uma protuberância na cama, e ele tateou loucamente pelo interruptor de luz, não o encontrando pelo que lhe pareceu uma eternidade. Por fim, moveu, e o quarto inundou-se com uma claridade amarelada que vinha em fraca potência do lustre de vidro lapidado. Vovó jazia lá, a mão pendurada, a boca aberta. George a observou, mal percebendo que pequeninas pérolas de suor agora lhe surgiam na testa. Perguntou-se se sua responsabilidade no assunto se estenderia possivelmente a recolher aquela mão esfriando e recolocá-la na cama com o resto de vovó. Decidiu pela negativa. A mão dela poderia ter escorregado a qualquer momento. Aquilo já era pedir demais. Ele não poderia tocá-la. Não, imagine, faria tudo menos isso. Lentamente, como se movendo através de um fluido espesso em vez de ar, George aproximou-se da cama. Ficou parado junto dela, olhando para baixo. Vovó estava amarela. Parte do amarelado era devido à luz filtrada através do velho lustre, mas não tudo. Respirando pela boca, o hálito saindo audivelmente, ele agarrou a coberta e a puxou para cima do rosto de vovó. Soltou a coberta e ela escorregou ligeiramente, revelando a linha do nariz, da raiz dos cabelos e o amarelado franzindo o pergaminho de sua testa. Impertigando-se, tornou a pegar a coberta, mantendo as mãos bem afastadas de um e de outro lado da cabeça dela, a fim de não tocá-la, mesmo através do tecido. Deixou a coberta cair novamente e agora ela ficou onde devia. Estava satisfatório. Parte do medo evaporou-se. Ele a sepultara. Sim, era por isso que se cobria uma pessoa morta, porque era o certo. Era comum sepultá-la. Era uma confirmação da morte. George olhou para a mão pendurada insepulta e descobriu agora que podia tocá-la. Podia enfiá-la debaixo da coberta, sepultá-la com o resto de vovó. Agachou-se, agarrou a mão fria e a ergueu. A mão contorceu-se na sua e aferrou-lhe o pulso. George gritou, cambaleou para trás, gritando na casa vazia, gritando contra o som do vento ululante nas calhas, gritando contra o som das juntas rangentes da casa. Recuou, puxando o corpo de vovó, que ficou enviesado debaixo da coberta, e a mão caiu com um baque surdo, contorcendo-se, girando, agarrando o ar para então relaxar-se, ficar novamente flácida.
Eu estou bem. Aquilo não foi nada. Aquilo foi apenas um reflexo. Eu estou bem. Eu estou bem. George assentiu em perfeita compreensão. Então tornou a recordar como a mão se virara, agarrando a sua, e encolheu-se. Seus olhos desorbitaram-se. Seu cabelo ficou em pé, perfeitamente ereto, formando um cone. Seu coração galopava desabaladamente dentro do peito. O mundo inclinou-se loucamente. Tornou a nivelar-se e depois continuou movendo-se, até inclinar-se para o outro lado. Cada vez que o pensamento racional voltava, o pânico o invadia de novo. Ele deu meia volta, desejando apenas sair dali para qualquer outro aposento, até mesmo correr 3 ou 4 quilômetros pela estrada se fosse preciso, onde poderia ter tudo sob controle. Assim, ele girou e correu, chocando-se contra a parede, porque errara a porta aberta por quase meio metro. Ricocheteou e caiu no chão, e sua cabeça cantando com uma dor aguda e lancinante que insinuou francamente através do pânico. Tocou o nariz e a mão saiu suja de sangue. Novas gotas pingaram em sua camisa verde. Conseguiu ficar de pé e olhou em torno desvairadamente. A mão pendia contra o chão, como antes. Mas o corpo de vovó não estava mais enviesado. Também ele se encontrava na posição anterior. Ele havia imaginado a coisa toda. Entrara no quarto e tudo o que acontecera havia sido apenas um filme mental. Um filme mental? Não. A dor, no entanto, lhe clareara a cabeça. Pessoas mortas não agarram o pulso da gente. Pelo amor de Deus, mortos estão mortos. Quando morremos, os outros podem usar-nos como cabide para chapéu, enfiar-nos dentro de um pneu de trator e empurrarmos ladeira abaixo, ou etc. Se uma pessoa está morta, ela poderia agir contra, digamos, meninos pequenos que querem recolocar mãos mortas e penduradas em cima da cama. Porém, seus dias de atuação, por assim dizer, terminaram. A menos que se trate de uma feiticeira. A menos que a pessoa decida morrer quando não há mais ninguém por perto, além de um menino pequeno, apenas porque esta é a melhor maneira dela poder o quê? Nada, era idiotice. Ele imaginara a coisa toda porque estava com medo, e nada mais houvera além disso. George limpou o nariz com o braço e apertou os olhos com a dor. Havia uma mancha ensanguentada na pele, na parte interna do braço. Ele não ia mais chegar perto dela de jeito nenhum. Realidade ou alucinação, não queria se meter com a vovó. O brilhante lampejo do pânico se fora, mas ele continuava miseravelmente assustado, quase chorando, trêmulo à vista do próprio sangue, desejando apenas que sua mãe voltasse logo para casa e se incumbisse de tudo. George saiu do quarto, cruzou o pequeno corredor e entrou na cozinha. Aspirou fundo e tremulantemente. Deixou o ar sair. Queria um trapo velho, molhado para o nariz, e de repente teve a impressão de que ia vomitar. Debruçou-se na pia e deixou a água fria escorrer da torneira. E, inclinando-se, pegou um pano velho da bacia debaixo da pia, o pedaço de uma das velhas fraldas de vovó, e botou debaixo da torneira de água fria, fungando o sangue enquanto isso. Encharcou o velho e macio quadrado de fralda de algodão até sentir as mãos entorpecidas. Depois fechou a torneira e torceu o pano. Estava aplicando-o ao nariz quando a voz dela soou no quarto. Vem cá, menino! Chamou a vovó, numa voz monótona como um zumbido. Vem cá! Vovó quer abraçar você. George quis gritar. George quis morrer, mas não emitiu som algum.
Nenhum som. Contudo, havia sons no outro quarto. Sons que eu via quando mamãe estava em casa, dando banho de esponja na vovó, erguendo seu corpo volumoso, deixando-o cair, virando-o, deixando cair de novo. Agora, no entanto, tais sons pareciam ter um significado ligeiramente diverso e totalmente específico. Era como se vovó estivesse tentando sair da cama. Menino, venha cá, menino. Já, agora, ande depressa. Com horror ele viu que seus pés estavam respondendo àquela ordem. Disse a eles que parassem. Para! Mas ambos continuaram à sua frente, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, arrastando-se como uma dança por sobre um linóleo. E seu cérebro era um prisioneiro aterrorizado dentro do seu próprio corpo, um refém em uma torre. Ela era a feiticeira. Ela era uma feiticeira e estava tendo um dos seus acessos. Sim, bem, um esconjuro, uma coisa ruim, é realmente ruim. Oh, meu Deus, oh, Jesus, ajudem-me, ajudem-me, ajudem-me. George caminhou através da cozinha, seguiu pelo pequeno corredor e sim, ela não havia apenas tentado sair da cama. Ela já saíra. Agora estava sentada na poltrona branca de vinil, onde há 4 anos não se sentava mais, desde que ficara muito pesada para andar e demasiado caduca para saber onde se encontrava. Agora, no entanto, vovó não parecia caduca. Seu rosto continuava bambo e pastoso, mas a caduquice desaparecera, se é que algum dia ela chegara a aparecer, não passando de uma máscara que ela procurava para usar para tranquilizar meninos pequenos e cansadas mulheres sem marido. Agora, o rosto da avó irradiava absoluta inteligência. Brilhava como uma velha e fedorenta vela de cera, e os olhos decaíam do rosto, mortos e sem qualquer brilho. Seu peito não se movia. A camisola subira, exibindo coxas elefantinas. A coberta de seu leito de morte tinha sido atirada a um lado. Vovó estendeu para ele os braços volumosos. Eu quero abraçar você, George, disse ela com aquela voz monótona e zumbida. Não fique aí como um bebezinho assustado. Deixe vovó abraçá-lo. George recuou, tentando resistir àquele quase insuperável fascínio, e lá fora o vento esganiçou e rugiu. O rosto de George estava espichado e contorcido ante a enormidade de seu pavor. Era uma face esculpida em madeira, capturada e trancada em um livro antigo. Começou a caminhar para ela. Não tinha forças para resistir. Arrastou-se passo a passo na direção daqueles braços estendidos. Mostraria a Bud que também não tinha medo da avó. Iria até ela e seria abraçado, porque não era um bebê chorão, covarde. Iria agora até a avó. Agora. Estava quase dentro do círculo dos braços dela, quando a janela à sua esquerda se abriu para dentro e subitamente um galho atirado pelo vento estava no quarto com eles, tendo ainda presas suas folhas outonais. O rio de vento inundou o aposento, batendo sobre os quadros de vovó, fustigando-lhe a camisola e os cabelos. George agora conseguiu gritar. Cambaleou para trás, afastando-se do alcance dela. Vovó emitiu um decepcionado som sibilante, e os seus lábios arreganhando-se sobre velhas e macias gengivas. Suas mãos gordas e enrugadas encontravam-se inutilmente sobre o ar que se movia. Os pés de George emaranharam-se e ele caiu. Vovó começou a levantar-se da poltrona branca, uma tremelicante pilha de carne. Ela cambaleou em sua direção. George percebeu que não podia se levantar, que a força desertara de suas pernas. Começou a engatinhar para trás, choramingando, e vovó aproximando-se, lenta, mas incessantemente, morta, mas viva ao mesmo tempo. George compreendeu de repente o que significaria o abraço. O quebra-cabeças ficou completo em sua mente, e de algum modo encontrou os pés
no momento exato em que a mão da avó se fechou em sua camisa. O tecido se rasgou no lado, e por um momento George sentiu a carne fria contra sua pele, antes de fugir novamente para a cozinha. Poderia correr para fora da casa, claro, dentro da noite, faria tudo, menos ser agarrado pela feiticeira, pela bruxa, por sua avó, porque quando sua mãe voltasse, encontraria a avó morta e ele vivo. Mas George teria adquirido uma súbita predileção por chás de ervas. Olhou para trás, por sobre o ombro, e viu a forma grotesca, deformada de vovó subindo na parede quando ela chegou ao pequeno corredor. E nesse momento, o telefone tocou, aguda e estridentemente. George pegou o fone sem mesmo pensar e gritou nele. Gritou para que viesse alguém, por favor, que viesse. Gritou essas coisas silenciosamente, porque nenhum som escapou de sua garganta bloqueada. Ruth! Era a voz da tia Flo, quase perdida no assobiante túnel de vento de uma ligação péssima interurbana. É você, Ruth? Era a tia Flo, em Minnesota, mais de 3.200 quilômetros dali. Vovó entrou na cozinha em passos vacilantes, vestida com sua camisola rosa, os cabelos branco-amarelados esvoaçados selvagemente em volta de seu rosto e um de seus pentes de chifre pendia de banda contra o pescoço franzido. Vovó estava sorrindo. Socorro! Berrou George ao telefone. No entanto, o que saiu foi um débil, sibilante assobio, como se houvesse soprado em uma harmônica de boca cheia de palhetas avariadas. Vovó cambaleou através do linóleo, os braços estendidos para ele, e suas mãos encontravam-se, uma batia na outra, tornavam a afastar-se e encontravam-se novamente. Vovó queria o seu abraço. Levara 5 anos esperando aquele abraço. Ruth, tá me ouvindo? Há uma terrível tempestade aqui, começou há pouco, eu fiquei assustada. Ruth, eu não consigo ouvi-la. Vovó, gemeu o George ao telefone. Agora já quase em cima dele, a velha. George! A voz da tia Flo ficou subitamente aguda. Era quase um guincho. É você, George? Ele começou a recuar de vovó e de repente percebeu que havia recuado estupidamente da porta, prestes a encurralar-se no canto formado pelos armários da cozinha e a pia. O horror foi completo. Quando a sombra dela caiu sobre ele, a paralisia interrompeu-se e George gritou ao telefone. Gritou para ele vezes e vezes sem conta. Vovó! 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 As mãos frias de vovó tocaram sua garganta e seus olhos lodosos e antigos fixaram-se nos seus, drenando-lhe a vontade. Fracamente, indistintamente, como se através de muitos anos e também através de muitíssimos quilômetros, ele ouvia a tia Flo dizer: diga a ela para deitar-se. Diga a ela para deitar-se. George, diga para ela deitar-se e ficar quieta. Diga-lhe para fazer isso em nome de tudo, em nome do pai dela, em nome do presumido pai dela. Astur, Astur. Esse nome tem poder no ouvido dela, George. Diga-lhe, deite-se em nome de Astur. Diga a ela. A mão velha e enrugada arrancou o telefone do pulso inerte de George. Houve um silêncio, um tenso estouro, quando o fio se soltou do telefone. George arriou no canto e vovó inclinou-se. Uma enorme montanha de carne acima dele, eclipsando a luz. Deite-se, deite-se, gritou George. Fique quieta, em nome de Astur. As mãos dela se fecharam em torno do seu pescoço. Tem de obedecer, a tia Flo disse que obedeceria em meu nome, pelo nome do teu pai. Deite-se, fique aqui. E apertaram. Quando as luzes finalmente banharam a entrada de carro, 1 hora mais tarde, George estava sentado à mesa, diante do livro de história que não lera. Levantou-se, foi até a porta dos fundos e a abriu.
À sua esquerda, o fone Princess pendia em seu gancho, com um fio inútil enrolado em torno dele. Sua mãe entrou, trazendo uma folha colada à gola do casaco. Que ventania, disse ela. Correu tudo bem, George? George, o que aconteceu? O sangue fugiu do rosto da mamãe, em um único e chocado jato, deixando-a com a horrível brancura de um palhaço. Vovó. A vovó, respondeu ele. A vovó morreu. A vovó morreu, mamãe. E começou a chorar. Ela o enlaçou nos braços e então cambaleou contra a parede, como se esse ato de abraçar lhe houvesse roubado as últimas forças. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Diga, George, aconteceu mais alguma coisa? O vento derrubou um galho de árvore e o jogou pela janela da vovó, disse George. Ela o afastou. Perscrutou seu rosto chocado e apagado por um momento, e então correu para o quarto de vovó. Ficou talvez lá uns 4 minutos. Quando voltou, segurava um retalho de pano vermelho. Era um pedaço da camisa de George. Eu tirei isto da mão dela, sussurrou mamãe. Eu não quero falar sobre isso, respondeu George. Liga para tia Flor, se quiser. Eu tô cansado. Eu quero ir para a cama. Ela pareceu querer detê-lo, mas não o fez. George subiu para o quarto que partilhava com Buddy e abriu o registro do cano de calefação, a fim de ouvir o que sua mãe faria em seguida. Ela não iria ligar para tia Flor, não aquela noite, porque o fio do telefone fora arrancado. Também não amanhã, porque pouco antes de mamãe chegar em casa, George pronunciara uma curta série de palavras. Algumas delas em latim espúrio, algumas apenas grunhidos pré-druídicos, e a mais de 3.200 quilômetros de distante. A tia Flor caíra morta, com uma hemorragia cerebral maciça. Era espantoso como aquelas palavras voltavam, como tudo voltava. George se despiu e deitou-se nu em sua cama. Colocou as mãos através da cabeça atrás e ficou olhando na escuridão. Lenta, muito lentamente, um cavado e um tanto horrível sorriso emergiu do seu rosto. De agora em diante, as coisas ali seriam muito diferentes. Muitíssimo diferentes. Buddy, por exemplo. George mal podia esperar até que Buddy voltasse do hospital para casa e recomeçasse a tortura da colher dos chinas pagãos ou uma queimadura de corda da Índia. Quando não, qualquer coisa semelhante. George supôs que deixaria Buddy levar a melhor naquilo. Pelo menos durante o dia, quando os outros podiam ver. Mas à noite... quando a noite chegasse e os dois ficassem sozinhos naquele quarto, no escuro, com a porta fechada. George começou a rir silenciosamente. Como Buddy sempre dizia, ia ser um clássico. Fim do conto. Faça sua inscrição. Ela é muito importante. Ative o sininho e será avisado quando novas obras aparecerem aqui no canal. Você gostou do conto? Se assustou? Será que você vai olhar para sua avó do mesmo jeito que olha?
Um bom Halloween a todos.